Olá! A aula de hoje nós iremos abordar sobre a dinâmica dos fluidos através dos capilares. Então, aqui está como título a dinâmica capilar, passagem de fluidos entre o plasma sanguíneo e o líquido intersticial. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que nós estudaremos a passagem dos fluidos entre o vaso sanguíneo e a célula, né? Sendo que entre a célula e o vaso sanguíneo existe um espaço que é chamado de espaço intersticial. Então, nós estudaremos essa dinâmica da passagem destes fluidos. Para que possamos entender essa dinâmica dos fluidos, nós precisaremos fazer um recordatório básico, né, rápido, sobre o sistema vascular, sistema cardiovascular. Tá? Então, a gente tem aqui o sistema circulatório, e o sistema circulatório ele é dividido em dois subsistemas, poderemos dizer assim, tá? Então, aqui a gente tem o sistema sanguíneo, que essa imagem está representando o movimento do sangue através do coração e das estruturas chamadas de artérias, veias e capilares, tá? Então, esse sistema sanguíneo no qual o sangue vai tá sendo por onde o sangue está passando, tá? Então, nesse sistema a gente tem um órgão propulsor, que é o coração, né? Promovendo este movimento. A segunda parte do sistema circulatório é o sistema linfático, que é constituído pelos capilares linfáticos, ductos linfáticos e órgãos linfáticos. Essas estruturas, o sistema linfático é uma estrutura anexa ao sistema circulatório. Ele não possui uma bomba, e aí a dinâmica de condução dos fluidos através desse sistema, ele é mais lentificado, né, pela não existência de uma bomba. Mas ele é de extrema importância para a recaptação dos fluidos que vão ficar naquele espaço intersticial. Né? Então, a gente estuda esse dinamismo, né, da passagem dos fluidos entre a célula e o vaso sanguíneo. Bem, então vamos entender como que é a estrutura da parede dos vasos sanguíneos. Né? Aqui nós temos uma figura onde temos o esquema de uma artéria e o esquema de uma veia. Independente dele ser uma artéria ou uma veia, basicamente esses vasos sanguíneos, eles possuem 3 camadas, ou estratos, né? Então, a gente recorda lá da estratigrafia, né? Então, quais são esses estratos? Começando da camada mais externa para mais interna, tá? Então, aqui, externamente, nós temos a túnica externa, né? Essa túnica externa é formada de uma adventícia. Essa camada adventícia ela vai promover resistência e proteção ao vaso. Então, ela é a mais externa de todas as camadas. A subjacente a esta camada túnica externa, túnica ou camada, nós temos a túnica média, né? Então, a túnica média, ela é formada de músculo liso. Observem aqui que na artéria ela é mais espessa e aqui na veia a camada que forma o músculo liso é mais fina, tá? Então, existem essas características que vão diferenciar artérias de veias, mas independente de qual vaso seja, é formada de músculo liso. Qual é a função dos músculos? Promover contração e relaxamento, e a partir desses movimentos gerar a partir desses movimentos de contração e relaxamento, gerar o movimento no interior dos elementos que estão dentro do órgão, né? Então, aqui neste caso, o músculo liso, como estão fazendo parte da parede dos vasos, elas vão promover vasoconstrição e vasodilatação, tá? Então, vasoconstrição e vasodilatação. Esse movimento de vasoconstrição e vasodilatação, ela vai alterar o diâmetro do vaso, né? Promovendo essa alteração do diâmetro do vaso, ela vai alterar a velocidade com que o fluido ou o sangue circula no interior dos vasos,
tá? Então, essa túnica média, ela tem essa grande importância de alterar o dinamismo do fluxo sanguíneo. E a camada mais interna, então, é formado pela camada endotelial, né? Então, sendo a mais interna, olha aqui na artéria e aqui na veia, né? Então, ela é formada por células achatadas e que vão promover esse revestimento. É uma camada muito lisa, né? Para permitir com que o sangue possa fluir de maneira muito livre no interior dos vasos, tá? Então, essa camada aqui é a camada endotelial ou simplesmente endotélio. O endotélio, por sua vez, né, ele como é formado por uma camada celular, ela subjacente a ela, o que a gente observa aqui nessa camada amarela, né, que tá aqui nessas duas figuras representativas, é a membrana basal, tá? Então, essa membrana basal, ela fornece sustentação ao endotélio, tá? Então, ela vai apresentar uma função muito importante lá na frente, tá? Então, basicamente, nós temos a túnica externa, que é uma adventícia, a túnica média, que é formada de músculo liso, e a túnica interna, que é formada por uma camada de células endoteliais que estão embasadas, né, ou estão sendo sustentadas pela membrana basal. Então, basicamente, as paredes dos vasos sanguíneos vão apresentar esta constituição. À medida que os vasos vão se afastando ou vão se aproximando do coração, elas vão apresentando diferentes características. Uma observação aqui, ó, que a camada interna, ela vai apresentar um endotélio, né? Esse endotélio apresentam projeções ou pregas no interior das veias, tá? Então, essas projeções eu vou chamar de válvula. Então, nessa imagem a gente tem duas válvulas. Essas duas válvulas formam uma válvula, tá? Então, essas estruturas valvulares, elas serão importantes para o mecanismo de retorno venoso, né? Já que a gente tem que imaginar que grande parte do coração, aliás, grande parte do sangue que está no nosso corpo, ele está abaixo do nível do coração. Então, ela precisa vencer a ação da gravidade para alcançar o coração, tá? Então, aqui a gente tem essas estruturas valvulares. Dentro do estudo do sistema vascular, né, quando se fala de sistema vascular, a gente está nos referindo apenas a vasos sanguíneos. Existe uma classificação para estes vasos, tá? Então, essa classificação, lógico, ela está baseada na espessura das camadas ou nas camadas que formam a parede do vaso, porque cada uma delas vão apresentar características próprias por causa das suas funções, né? Cada tipo de vaso tem uma função específica. E aí, essa classificação, ela também é baseada no calibre no qual ela vai se apresentar, tá? Então, os vasos sanguíneos, aqui a gente tem a artéria, né? A artéria tá aqui representada. A espessura média de uma parede de uma artéria, ela é em torno de 1 milímetro, né? Então, se a parede do vaso apresenta 1 milímetro, a gente vai chamar de artéria. Já que o nosso corpo possui uma extensão muito grande de vasos sanguíneos, né? Existem relatos na literatura que, se nós fazendo medidas, né, extrapolando medidas em relação ao comprimento dos vasos sanguíneos, isso daria em torno de 85 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Então, são muitos vasos, né? Este gráfico aqui no centro, ele mostra o material que compõe a parede do vaso, tá? Então, aqui a gente tem o endotélio, o tecido elástico, o músculo liso e o tecido fibroso, tá? Então, lembrando que o tecido elástico, ele vai, na presença de tecido elástico na parede do vaso, ela vai ser importante para promover a pulsação, né? A propagação do impulso
promovido pela a propagação da contração do coração em direção aos vasos. E o tecido fibroso é que vai fornecer resistência à parede do vaso. Então, quer dizer que a artéria, olha lá, ela possui os 4 tipos de tecidos, tá? Então, ela tem os 4 tipos de tecido. E muito músculo liso, então, porque ela vai promover a propagação desse impulso do coração, tá? Que é a pulsação que a gente conhece. Aí, à medida que a artéria vai se afastando do coração, ela vai dar origem às arteríolas. As arteríolas, por sua vez, possuem em torno de 6 micrômetros de espessura, tá? Então, são vasos já com paredes mais finas, já são vasos que estão bem mais afastados do coração, já estão próximos da intimidade do tecido. Ela já vai perdendo algumas camadas, então, basicamente, ela é formada pelo endotélio e músculo liso, né? Então, para promover vasoconstrição e dilatação, também para promover a dinâmica do direcionamento do fluxo sanguíneo. Aí temos aqui os capilares, né? Os capilares são aqueles vasos que possuem cerca de 0,5 micrômetros de espessura, né? Olha só, 0,5 micrômetros de espessura. E basicamente, olha do que ela é constituída, que os capilares são formados por endotélio, né? Então, eles são formados apenas pelo endotélio. Depois, e aí aqui tá o capilar, então, como ela é formada pelo endotélio, nessa graduação, né, do vaso, que os fluidos conseguirão atravessar a parede do vaso em direção ao espaço intersticial e do espaço intersticial às células que estão vizinhas, tá? Então, aqui é que vai acontecer o nível de troca. Aqui, nesses diâmetros aqui ainda não acontecem estas trocas. Aí, à medida que os capilares vão se reunindo, né, eles formarão as vênulas, tá? Então, são pequenas veias, possuem a espessura de 1 micrômetro de espessura, tá? Então, a parede é bem fininha mesmo, né? Olha aqui. E ela tem como material o endotélio e o tecido fibroso, né? Então, ele já nem tem componente muscular ainda. Tá? Então, ele nem faz vasodilatação, vasoconstrição, apenas é uma via de condução do sangue. E o 5º tipo é a veia, né? As veias, elas possuem uma parede de 0,5 milímetros de espessura, né? Então, já são vasos com uma espessura um pouco maior e vai apresentar as 4 camadas, né? Então, apresenta endotélio, músculo elástico, né? O músculo elástico, o músculo liso, em menor proporção do que as artérias, mas possui, e o tecido fibroso, né? O tecido fibroso vai conferir resistência à parede do vaso, e precisa muito, né? Porque a parede da veia, ela é extremamente fina, né? Então, precisamos ter ali um tecido fibroso na sua composição, tá? Então, são esses os elementos que caracterizam as paredes dos vasos. Observem nos gráficos que o único elemento presente em todos eles é o endotélio, tá? Então, sendo que a troca mesmo entre o material que está dentro que está lá no sangue e as células é no nível capilar, né? Antes disso ou depois disso, isso não vai acontecer. Então, essa troca nos tecidos, ela vai acontecer no nível capilar, porque a camada é tão fina que é possível, por exemplo, os íons passarem através destas células. Então, a gente tem uma visão geral do que são artérias, né? Então, as artérias são aqueles vasos que vão transportar o sangue para longe do coração, né? Então, a gente tem que ter essa ideia. No slide anterior, a gente viu a estruturação
da parede do vaso, mas anatomicamente falando, artérias sempre serão aqueles vasos que transportam o sangue para longe do coração, ou os vasos que saem do coração. Saiu do coração, nós chamamos de artérias, né? Porque elas precisarão ser mais resistentes para suportar a pressão com que o sangue está saindo, né? Está sendo ejetado pelo coração. Em relação às artérias, a gente pode caracterizar ou conceituar que são tubos cilíndricos, elásticos ou musculares, tá? Então, dentro da classificação das artérias, as artérias ainda elas podem ser classificadas como elásticas e musculares, porque vai depender da concentração de material que formam a parede do vaso, né? Então, recordando, os tecidos, o material que forma as paredes dos vasos são o endotélio, a camada muscular, o tecido elástico e o tecido fibroso, tá? Então, quando falam lá que as artérias são elásticas, significa que o componente elástico é mais predominante, né? E quando a gente fala que as artérias são musculares, significa que são aqueles vasos sanguíneos onde o músculo liso é mais predominante. Tá? Então, por que existem essas diferenças? Porque as artérias elásticas são aquelas artérias que estão mais próximas ao coração, elas precisam apresentar um material que vão conferir uma resistência, né, durante a ejeção do sangue pelo coração. Imagina, o coração é uma bomba, ejeta o sangue e aquilo sai com uma pressão muito grande, né? Então, a parede do vaso precisa ser elástico o suficiente para suportar esta pressão, né? Que nem o elástico mesmo, né? Você estira o elástico, ela reserva uma energia e ela volta, né? Como uma energia cinética. Tá? Ela expande como uma energia potencial e volta como uma energia cinética, tá? Então, e aí dá origem às pulsações. As artérias que são musculares, né? Isso significa que os vasos possuem uma parede que contém mais fibras musculares, então elas serão responsáveis por aqueles mecanismos de vasoconstrição, vasodilatação, direcionamento do fluxo sanguíneo. Né, como nós estudamos o sistema nervoso autônomo, né, o simpático, parasimpático, existem momentos onde a gente requer um suprimento sanguíneo maior em determinadas áreas do corpo. Então, nesse processo de direcionamento do sangue, para onde que o sangue vai, né? Para esse direcionamento do sangue, essas artérias musculares, elas auxiliam nessa dinâmica, tá? Então, por isso que a gente tem aqui tipos diferentes de artérias. O calibre, lembrando que as artérias podem ser de grande, médio e pequeno calibre, exatamente nesta sequência, tá? E aí ele leva uma direção centrífuga, né? Centrífuga de tá fugindo do centro, né? Tá fugindo do centro significa tá afastando do coração. Então, essas são as características das artérias. E as veias? As veias possuem como característica, né? A gente conceitua como vasos que transportam o sangue para o coração, né? Então, aqueles vasos que estão conduzindo o sangue para o coração são as veias. Também podemos dizer, os vasos que chegam ao coração são veias. Nós estudamos que a parede das veias são mais finas em relação às artérias, né? E sempre representado em azul nas figuras. Em relação à caracterização das veias, a origem das veias, elas são provenientes de capilares e vênulas, né? Então, o sistema venoso, ela não está vindo do coração, ela está vindo das partes mais afastadas, ou seja, na verdade, ela tem origem na intimidade dos tecidos, onde estão os capilares e as vênulas. À medida que elas vão se unindo, né, vão confluindo, podemos dizer assim, elas vão formando vasos cada vez maiores. Podem ser cilíndricas, achatadas ou de aspecto nodoso, tá? Então, em relação à forma, elas são bastante variáveis, né? Elas muitas vezes achatadas porque elas não possuem aquela parede muscular que vão dar um aspecto mais cilíndrico, mas que possuem o tecido fibroso, né, que vão conferir resistência à parede do vaso.
Em calibre, elas são formadas de pequeno, médio e grande calibre, nesta sequência: pequeno, médio e grande calibre. E aí, aqui a direção ela é centrípeta. Eu vou corrigir depois, tá? Aqui tá escrito centrífugo, mas o correto é centrípeto. Tá? Então, significa que o sangue está indo em direção ao coração, tá? Ela está indo em sentido centrípeto, tá indo para o centro, tá? Tá indo em direção ao coração. Aqui, só para recordar, ó, o aspecto nodoso em relação às paredes das veias, né? Esse aspecto nodoso, ela se dá devido à presença das válvulas venosas, né? Aqui a representação de quatro, né? Na verdade, 4 válvulas e 2 valvas. Aqui tem mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 válvulas, formando 1, 2, 3 valvas, tá? Então, esses elementos são importantes para o retorno venoso. Outro elemento que o sistema venoso, as veias formam, são os seios vasculares, tá? O que são? Venham a ser esses seios vasculares ou seios venosos. As mais conhecidas são o seio coronário, que a gente estuda lá na anatomia do coração, né? Fica na face posterior, na face diafragmática do coração, entre o átrio e ventrículo esquerdo. E aqui, os seios da dura mater, tá? Então, os seios da dura mater são seios venosos. Existem outros distribuídos pelo corpo. Esses seios venosos são dilatações de veia. No caso aqui, é uma veia que apresenta um diâmetro maior, né? Então, eles servem esses locais servem como reservatório de sangue. Tá, um local de reservatório. Neste caso aqui, dos seios da dura mater, isso aqui não é um vaso, né? Os seios da dura mater, na verdade, são espaços formados pela dura mater que estão revestidos pelo endotélio. Né? Então, lá dentro, a gente tá vendo em azulzinho, né? São espaços da dura mater e esses espaços estão revestidos com endotélio. E aí o sangue vai circular por aí, tá? Então, aqui esses seios venosos são áreas geralmente mais extensas do que a espessura de uma veia, tradicional, normal, né? Então, são essas as características dos seios venosos ou seios vasculares. E temos em grande quantidades, né? Porque o sangue, nesse circuito do sangue pelo organismo, né? Pelo corpo, ele permanece mais tempo no interior das veias do que nas artérias. Ah, mas como assim? O sangue permanece menos tempo nas artérias. Por quê? Porque a gente tem um coração, que é uma bomba, e o fluxo é mais rápido, né? E agora, como que volta esse sangue em direção ao coração, né? Então, o fluxo, né? A velocidade de fluxo do sangue que vem dos tecidos em direção ao coração, ele é mais lento, né? Porque não há uma bomba, mas existem vários elementos que vão favorecer esse retorno venoso, tá? Então, por isso que o sangue acaba permanecendo mais tempo na rede venosa, e aí essas estruturas, esses seios, acabam auxiliando como elementos de reservatório, né? Não digo assim reservatório que vai manter o sangue parado, né, no interior desses seios, não é isso, mas que eles vão permanecer por mais tempo do que o tempo que se leva no interior das artérias. Sendo que, recordando que o débito cardíaco, qual é a velocidade do débito cardíaco? A velocidade de débito cardíaco é em torno de 5 litros por minuto, né? Então, essa é a velocidade de 5 litros por minuto. E aí chegamos em elementos chamados de capilares sanguíneos, né? Que são aqueles elementos que estão interpostos entre a rede arterial e a rede venosa, tá? Então, os capilares sanguíneos são os menores vasos do sistema circulatório, né? Como a gente pode falar? Capilar, né? Muitas vezes
muitas vezes a gente pega falando, capilar. Aí a gente tem que recordar que tem que falar capilar sanguíneo. Por quê? Porque existem outros tipos de capilares linfáticos, né? Capilar relacionado ao fio de cabelo, né? Então, assim, capilares sanguíneos, tá? São os menores vasos do sistema circulatório. É dessa forma que a gente vai poder conceituar. Essa imagem aqui é uma técnica de imunofluorescência, né? Que está mostrando a vascularização no sistema nervoso central, tá? Então, há alguns anos atrás, a Unifesp, elas detectaram uma técnica para examinar os vasos sanguíneos em 3D, tá? Então, eu coloquei até o link aqui, se vocês tiverem curiosidade para olhar como que é este trabalho, tá? Então, fazem alguns anos, se eu não me engano, 2013, tá? Então, eles verificaram essa técnica de observação da rede vascular no sistema nervoso. Então, quando a gente pensa em capilar sanguíneo, antes, né, acabei conceituando da seguinte forma, que são aqueles vasos que estão interpostos entre a rede arterial e a rede venosa, né? Então, rede arterial em vermelho, a rede venosa sempre em azul. E aqui, ó, as redes dos capilares sanguíneos. Então, todos os tecidos do nosso corpo, elas vão formar essa rede capilar. Então, aqui a rede capilar do pulmão, aqui uma rede capilar representando os membros superiores, poderiam estar representada aqui separado a rede capilar que segue em direção ao encéfalo, ao fígado aqui embaixo, ao estômago, aos rins, ao tronco no geral e pernas, tá? Então, assim, todos os tecidos do nosso corpo formam uma rede capilar. Aqui, ó, do coração, aqui, na verdade, formam duas redes, que a gente já vai ver o que é o sistema porta, tá? Então, tem uma rede capilar aqui, depois tem outra rede capilar aqui. E aqui, o sistema renal, né? A capilarização na região dos néfrons, né? Normalmente, esses vasos, esses pequenos vasos, eles deixam de receber nomes porque são inúmeros e existe muita variação anatômica, né? Então, os principais vasos e os vasos maiores, eles recebem denominações, mas a partir do momento que eles vão se tornando cada vez menores, esses vasos, eles podem ser chamados de artérias eferentes, então ele recebe essa terminologia aferente ou eferente, significando que ele está saindo ou entrando em uma determinada estrutura, tá? Então, olha aqui, uma artéria renal formou um vaso menor, formou uma rede capilar, aí ele formou um outro vaso, uma outra artéria, e depois ela forma uma rede capilar novamente, tá? E ela se junta formando a rede venosa aqui. Então, todos os tecidos, eles vão apresentar essa rede capilar na sua intimidade. Então, os capilares sanguíneos, recordando, né, a estruturação do capilar sanguíneo. Ele é formado por uma camada endotelial, né, então ela é formada por células endoteliais, e fornecendo sustentação a estas células endoteliais, a membrana basal, tá? Então, essa membrana basal, ela vai sustentar esta camada. Em relação aos capilares sanguíneos, eles são tão finos que as hemácias, quando passam neste nível, elas passam enfileiradas, né? Então, as hemácias, elas seguem fileirinha, passando através desses condutos. Aqui, nessa figura inferior, mostrando os capilares sanguíneos, né? Os tipos de capilares sanguíneos. Os capilares, eles podem ser do tipo contínuo, fenestrado ou sinusoide, tá? Então, assim, são 3 tipos básicos de capilares. Então, aqui a gente tem o capilar contínuo, que é onde a gente observa a formação de células endoteliais, tá? Estas células endoteliais são células achatadas, tá? E para promover
para promover a união, aqui existem elementos, né? Quando se estuda biologia celular, existem elementos que promovem a união dessas células para se manterem unidas e não se destacarem, né? Formando o tubo, tá? Então, aqui existem vários elementos que vão promover a união celular, mas existe uma união específica aqui que são as junções comunicantes, tá? Então, junções comunicantes significa que o conteúdo de uma célula, junções comunicantes são elementos estruturais formados aqui de conexão entre as células que vai permitir passagens de substâncias do conteúdo que está aqui no interior do vaso sanguíneo em direção ao espaço intersticial, tá? Então, o que vai estar em volta desse capilar sanguíneo recordando que é o espaço intersticial. Então, as células, elas são achatadas, umas células estão firmemente conectadas umas às outras, e aí tem uma membrana basal lisa e contínua, revestindo, então, a camada endotelial. Esse segundo tipo de capilar são os capilares fenestrados, né? Então, qual que é a característica do fenestrado? Fenestrado significa janelas. Então, estas células, elas apresentam poros, como se fossem pequenos poros, espaços, são fenestrações. Então, a gente observa aqui que ela tem várias perfurações, ela parece uma peneira, né? Tá? Então, aqui as células também apresentam suas estruturas de união, tá? As estruturas moleculares de união, mas que a membrana celular, ela vai apresentar estes poros. E aí, a lâmina basal, né, ou membrana basal, revestindo essa camada endotelial. Lembrando que essa lâmina basal, ela é formada essa membrana basal são várias moléculas que formam essa camada de revestimento externo, tá? Então, aqui, o que acontece, né? Então, o conteúdo que tá aqui, ela consegue passar com mais facilidade pela membrana, né? Pela membrana celular. E o terceiro tipo são os sinusoides, os capilares sinusoides, né? Então, qual que é a característica? Significa, olha aqui, as células que formam, as células do endotélio, elas formam espaços maiores, tá? Então, esses espaços maiores, elas vão permitir com que elementos maiores também possam atravessar esta camada endotelial, né? Então, aqui possivelmente possivelmente passam até as hemácias, células, né? O que não vai acontecer, por exemplo, no capilar contínuo, né? Onde as células são contínuas. Aqui não, aqui existem espaços muito maiores. E o que vai acontecer também com a membrana basal? A membrana basal, ela também vai apresentar espaços, né? Ou fala assim, a membrana basal incompleta, ela não é retilínea, encerrando completamente o endotélio, né? Então, ela vai apresentar esses grandes espaços, permitindo a passagem de elementos maiores que estejam fazendo parte do conteúdo sanguíneo. Então, nós temos esses três tipos de capilares, o contínuo, fenestrado e sinusoide. Isso vai depender da característica do tecido, tá? Então, vai depender da função do tecido para que estes vasos estejam presentes. Bom, aqui eu vou entrar em relação ao sistema porta, que eu já havia comentado antes, né? O que é o sistema porta? Existem alguns lugares, como a hipófise, que é aquela glândula que que fica perto do hipotálamo, a glândula hipófise, que fica apoiado na célula turca, o fígado e o rim, tá? Então, essas três estruturas, esses três elementos do organismo possuem o sistema porta, né? O sistema porta é quando ocorre a formação de duas redes capilares
duas redes capilares no tecido, tá? Então, como assim? Normalmente, nos sistemas em geral, a artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. Esse é o circuito que o sangue faz, tá? Então, artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. Esse é o trajeto tradicional. Às vezes, ao invés de formar apenas uma rede capilar, ele pode formar duas. Então, olha aqui, o coração, vem a aorta vai e irriga o sistema digestório, forma uma rede capilar, formou a veia porta, que a gente estuda na anatomia, formou outra rede capilar, formou a veia e chega até o coração. Tá? Então, quer dizer que o sangue, ele circulou através de duas redes capilares antes de alcançar o coração. Normalmente é uma só, né? Deixa eu só voltar assim. Como uma só. Aqui, tá vendo, ó? Sai do coração, uma rede e volta pro coração. Sai do coração, uma rede e volta pro coração. Que minta. Uma rede, sai do coração, uma rede, volta para o coração. Sai do coração, forma uma rede e volta para o coração. Sai do coração, forma uma rede e volta para o coração. Neste caso aqui no sistema porta saiu do coração, formou uma rede capilar, formou uma veia, outra rede capilar e volta para o coração. Entendem? O sangue circulou por duas redes capilares, tá? É aqui a figura, né, que a gente estava antes, tá? Então, olha lá. Saiu do coração, rede capilar, formou um vaso, rede capilar e volta para o coração. Então, entendendo melhor aqui. Então, a organização típica é arteríola, capilar, vênula. No sistema porta arterial é arteríola, rede capilar, arteríola, rede capilar e vênula. Ou sistema porta venoso, arteríola, capilar, veia, capilar e veia. Tá? Então, o que está aqui no meio pode variar, pode ser tanto uma arteríola como pode ser uma veia. Aqui não depende, mas sistemas portas é a presença de dois sistemas capilares. Tá? Então, o nome sistema porta indica a localização do segundo leito capilar. É por isso que é veia porta, né? A veia porta para o segundo leito capilar. Muitas vezes, os vasos sanguíneos, eles formam elementos chamados de anastomoses, né? Aqui é uma angiografia, né? E a angiografia do sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem isso aqui é a artéria carótida externa. Aí ela vem aqui, forma o sifão carotídeo e o sistema de vasos que vão irrigar o sistema nervoso central. Tá? Então, como a gente tem carótida direita e esquerda, em um dado momento dentro do crânio, eles formam anastomoses. Lógico que as anastomoses, elas estão localizadas em várias partes do organismo, não só no encéfalo. Tá? Então, como são essas anastomoses? Elas podem ser do tipo arteriais, venosos e arteríolo-venulares. Tá? Então, aqui, ó, o esquema que a gente estava vendo antes, então aqui a gente tem um sistema vertebral e o sistema da carótida, né? Então, ele formou uma anastomose aqui, que é o polígono de Willis, que vocês vão estudar na neuro. Aqui, por exemplo, na mão, esse arco aqui é uma anastomose, né? Então, aqui a artéria ulnar e a artéria radial. E quando ele chega na mão, ele forma um arco, que é o arco palmar, né? Então, isso aqui é uma anastomose. Ele está conectando dois grandes vasos, né, da região da mão. Aqui, na verdade, essa anastomose, então, está conectando o sistema que vem da vértebra e o sistema que vem da carótida. E nas veias também existe uma riqueza muito grande de formação de anastomoses. Também pode acontecer entre artérias e veias, que não está representado aqui em nenhuma dessas figuras. Tá? Então, o que vem a ser anastomoses? Elas fornecem vias alternativas para o sangue chegar aos tecidos ou órgãos, né? Então, assim, é como se fosse um desvio em determinada situação.
Então, a via alternativa do fluxo sanguíneo para uma parte do corpo por meio da anastomose é conhecido como circulação colateral. Quando nós, recordando um pouco de sistema nervoso autônomo simpático parasimpático, eu havia comentado que o simpático sempre age em aqueles momentos de estresse e o parasimpático vai atuar naquele momento mais pós-prandial, pós-almoço, né? Que vai promover o relaxamento do organismo. Então, muitas vezes a gente está num estado emocional tranquilo e de repente a gente leva um susto, né? Então, nesse susto, o organismo reage a essa situação, né? Então, aí o sangue precisa ser direcionado em determinadas áreas onde haverá maior atividade, né? Então, lembra da situação lá por exemplo, você deparou de frente com um cachorro bravo, né? Então, o que vai acontecer? O coração vai bater mais rápido, aumenta a frequência respiratória. A pessoa fica pálida. Então, significa o quê? Que o sangue que estava direcionado para a periferia do corpo, ele é centralizado rapidamente para órgãos que vão precisar de maior suprimento sanguíneo, tá? Então, essas anastomoses são essas vias alternativas, né, de direcionamento do sangue. Tá? Elas são muito importantes para isso. E aí existem mecanismos que vão controlar, lógico, esse fluxo de sangue para determinados locais. Então, recordando aqui, essa via alternativa, né, que a gente acabou de ver, é conhecida como circulação colateral, né? Então, é uma circulação, é um desvio, né? É um desvio que vai promover uma circulação para mobilizar o sangue para determinadas áreas em uma determinada situação. Então, aqui, ó, um exemplo aqui de uma anastomose arteriolo-venosa, né? Então, normalmente, a gente tem aqui uma arteríola, uma rede capilar e uma vênula. Aqui não formou rede capilar, é uma arteríola e direto ele formou uma vênula, tá? Então, a formação da anastomose arteriolo-venolosas, tá? E aqui, só para mostrar para vocês o esquema de sistema porta, tá? Esse sistema porta arterial, sistema porta venoso. Como que acontece a nutrição através da parede do vaso? Ou seja, os vasos de maior calibre têm o seu próprio vaso, que são chamados de vasa vasorum. Né? Como as paredes são muito espessas, né? Elas apresentarão esses elementos. E a parede, como a musculatura ela é lisa, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, é através do controle inconsciente do sistema, né? Que vai promover essa vasoconstrição e a vasodilatação. Deixa eu só tirar essa barrinha aqui, gente. Um minutinho só. Pronto. Então, vamos entender como que é finalmente chegamos às trocas nos capilares, né? Temos diferentes tipos de tecidos e os diferentes tipos de tecidos apresentam uma mobilização maior ou menor de suprimento sanguíneo, né? Então, a densidade do capilar, ela está relacionada, então, a densidade do capilar, né? Ou seja, a quantidade de capilares em qualquer tecido está diretamente relacionada com a atividade metabólica das células do tecido, tá? Então, se o tecido tem uma atividade metabólica maior, significa que ele vai ter uma maior quantidade de capilares sanguíneos. Se o tecido tem menos atividade metabólica, a quantidade de capilares sanguíneos também vai ser menor. Então, é isso que ele quer dizer. Então, nós temos uma figura aqui, mostrando a distribuição do corpo
a distribuição do sangue no corpo em estado de repouso, tá? Então, quando a gente tá lá tranquilinha, né, tranquilinho, como que é mobilizado este sangue, né? Então, tá aqui a quantidade de volume por minuto, os órgãos e a porcentagem no qual esse sangue, no qual esses tecidos precisam de suprimento cardíaco, tá? Então, se a atividade metabólica é maior, consequentemente a rede vascular também vai ser maior, né? Então, aqui, sendo que o débito cardíaco é de 5 litros, estabelecendo que o débito cardíaco é de 5 litros por minuto, tá? Que tá passando pelo coração e pulmão. Então, olhando aqui a porcentagem, diferentes tipos possuem um suprimento, né? Tem uma atividade metabólica diferente e vai precisar de mais ou menos sangue, né? Então, quais são os tecidos que eu tô vendo aqui que precisam de maior suprimento sanguíneo, né? Por apresentar uma atividade metabólica maior. Então, a gente tem aqui o músculo, estriado esquelética, em torno de 21%, os rins, o fígado e o sistema digestório. O cérebro tem em torno de 14%, né? E outros tecidos, como o próprio coração, a pele, ossos e outros tecidos, apenas 9%. Mas quais são os tecidos que possuem maior atividade metabólica e, consequente, maior rede vascular? Músculo, rins e trato digestório, tá? Então, esses órgãos aqui é que apresentam maior atividade em estado de repouso. Lógico que essa quantidade de fluxo sanguíneo ela vai ser alterado quando quando o organismo está em alguma atividade, tá? E aí, conforme estas atividades, a forma como esses vasos vão se apresentar, como os capilares vão se apresentar, também serão diferentes, tá? Então, se o aporte sanguíneo é maior, possivelmente aqui eu vou precisar de maior fluxo de sangue, o maior fluxo de substâncias passando através dessas camadas endoteliais. Então, a gente volta novamente com aqueles capilares, né? Lembra o capilar contínuo, fenestrado e os sinusoides, tá? Em relação aos capilares contínuos, então as células elas são achatadas, tá? Então, aqui, na verdade, é um esquema de sistema nervoso central, tá? Uma rede vascular dentro do sistema nervoso central. Tá aqui figurinha para a gente lembrar os tipos de vasos. E aqui, isso aqui é um astrócito. Recordando que os neurônios, eles não captam seus nutrientes diretamente do vaso, tá? Quem vai fazer a captação de nutrientes e que vai selecionar o que vai ser enviado ao neurônio serão os astrócitos. Então, aqui o que está em amarelo aqui é o que está em azul aqui, tá? Então, a camada endotelial é uma hemácia, né? Então, aqui as células endoteliais, elas são achatadas, são contínuas, ou seja, não existe, aliás, existe aqui proteínas de comunicação, né? Então, existem algumas junções comunicantes aqui. A lâmina basal, que está em vermelho, né? Recobrindo externamente a parede do vaso. E na superfície externa da parede desse vaso, né, na lâmina basal, existem essas estruturas que são os pés vasculares, tá? Então, quer dizer que os astrócitos, olha aqui, ele tem essas projeções, e aí ela faz uma conexão, né? Ela faz, emitem projeções que vão aderir à superfície da membrana, na superfície da membrana basal, tá? Então, são vários pés, vários processos, vários pés vasculares, tá? Então, a partir desta área de contato é que o astrócito vai captando os nutrientes, os aminoácidos, glicose, íons que estão aqui fazendo parte da corrente circulatória dentro do plasma sanguíneo, né? Que atravessarão a parede da célula endotelial
depois a lâmina basal, até alcançar os pés vasculares. Então, esses nutrientes íons, eles serão selecionados pelos astrócitos e então oferecido aos neurônios. Esse processo todo de formação de pés vasculares ao redor do capilar sanguíneo, isso aqui é chamado de barreira hematoencefálica, tá? Então, essa barreira hematoencefálica, ela vai ser um mecanismo importante, como barreira mesmo mecânica, né? Porque isso aqui vai impedir com que micro-organismos e toxinas atravessem de uma maneira muito livre pelo capilar. Porque bem poderia acontecer, né? Mas aí os astrócitos, eles vão promover essa barreira mecânica. E barreira, né? Barreira fisiológica, né? Para captação de nutrientes. Tá? Essa barreira hematoencefálica, ela é extremamente importante, porque vai evitar a toxicidade dentro do sistema nervoso. Lembrando que o sistema nervoso é o tecido mais nobre que nós temos, né? Então, existem mecanismos de proteção. E esse é um dos mecanismos de proteção desenvolvido pelo sistema nervoso, tá? A barreira hematoencefálica. Aqui é o astrócito, tá? A projeção e o pé vascular. Bom, isso é um exemplo de capilar contínuo, não significa que somente está lá, tá? Então, onde nós encontramos capilares contínuos? Aqui estão os exemplos. Então, no tecido muscular, no tecido conjuntivo, no tecido nervoso que a gente acabou de estudar, tá? Então, os capilares contínuos, esse tipo de capilar, estão dentro desses três tipos de tecidos. Esses capilares fenestrados, que tem os poros, já estão localizados em órgãos como rins e intestino delgado e grosso, né? Por quê? Porque aqui, dentro desses capilares, por exemplo, no caso dos intestinos delgado e grosso, o sangue que está vindo destes órgãos contém muitos nutrientes, né? A partir da digestão dos alimentos. Então, tem muitos nutrientes. Esses nutrientes vão passar de uma maneira mais livre pela parede dos vasos, tá? E os capilares sinusoides nós vamos encontrar em células da medula óssea, no baço e no fígado. Por que eles são desse jeito, né? Então, a gente tem que imaginar, olha lá, lembra que eles apresentam grandes espaços, né? Qual que é a característica desses órgãos? No caso da medula óssea e do baço, são células produtoras de células sanguíneas, tá? Então, as células primordiais, elas são formadas nesses órgãos, né? São formadas no baço, na medula óssea e no baço, e depois elas são lançadas dentro da corrente circulatória. Então, elas atravessam aqui, ó. Elas entram, elas precisam ter esse espaço para poder entrar aqui dentro do capilar e seguir pela corrente sanguínea. No caso do fígado, porque é o local de captação de proteínas, de glicose, para permitir com que esses substratos possam ser armazenados no fígado de uma forma mais eficiente, né? Para que ele também diminuindo o tempo de captação pelo órgão conforme o sangue vai circulando pelo organismo. Tá? Então, conforme tecido, os capilares, então, vão apresentar suas diferentes características. A velocidade do fluxo sanguíneo, ela é menor a velocidade do fluxo sanguíneo, ela é menor nos capilares, né? Vamos entender melhor isso daqui, né? Muitas vezes a gente observa gráficos como esse, né? Então, aqui a gente tem a aorta, as grandes artérias, arteríolas, capilares, vênulas, pequenas veias, grandes veias, veia cava. Aí tem uma linha aqui porque chegou no coração, tá? Do coração, artérias pulmonares. Então, aqui representa a grande e a pequena circulação sistêmica e pulmonar, né? E este gráfico, ele mostra a pressão do fluxo, né? A pressão do fluxo sanguíneo. Aonde que há a maior pressão? A maior pressão está na rede arterial. Quando chega na rede capilar, ela vai caindo. Quando está no interior da veia, a pressão é zero, né?
A mesma coisa, dentro das artérias, a pressão um pouco maior. Lógico que a pressão aqui vai ser menor do que na circulação pulmonar, do que na circulação sistêmica. E à medida que ela vai se afastando, essa pressão ela vai diminuindo, tá? É lógico que essa pressão ela está relacionada com a pressão com que o sangue é ejetado pelo coração. E à medida que este sangue vai se afastando do coração, vai havendo atrito do sangue pela parede dos vasos sanguíneos, e aí conforme esse sangue vai se afastando do sangue até chegar no nível capilar, essa pressão vai caindo, tá? E aí se a pressão vai caindo, consequentemente também a velocidade do fluxo do sangue também vai diminuindo, tá? Então o determinante principal da velocidade do fluxo não é o diâmetro de um capilar individual, mas a área da secção transversal total de todos os capilares, tá? Então, essa figura aqui, o que ela tá mostrando, né? Aqui é a área de secção transversal. Então, como se nós pegássemos, então tá aqui a aorta, artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias e veias cavas. Então, quando a gente pega lá uma aorta e secciona, existe uma área X, né? Se você pega a aorta é o único vaso, secciona transversalmente a aorta, a gente tem uma determinada área. Agora, se nós reunirmos todos os capilares do nosso corpo, vamos pensar, né, o valor inicial de 85 mil quilômetros de vasos, né? Vamos reduzir um pouco isso daí. E aí, mas assim, só de capilar, né? Se a gente pegasse todos os capilares do nosso corpo e fizéssemos uma secção transversal em todos os capilares, ele daria essa densidade, essa área aqui, uma área total de 5.000 centímetros quadrados. Tá passando até de 5.000 centímetros quadrados. Então, é uma área muito maior do que a secção própria da secção somente da aorta, tá? E à medida que vão formando as vênulas, as veias e veia cava, vai diminuindo esta área, né? E aí, o que acontece? Ela fica inversamente proporcional à velocidade do fluxo sanguíneo, né? Então, a aorta tem uma área de secção pequena, mas a velocidade de fluxo, ela é grande, né? Ela é muito maior. Então, à medida que vai se afastando, chegando no nível capilar, o que acontece com essa velocidade de fluxo? A velocidade de fluxo diminuiu, né? Apesar da área ser maior, a velocidade de fluxo, ela diminuiu, né? E aí, ela fica baixa, e à medida que vai se aproximando do coração, essa velocidade de fluxo, ela vai aumentando novamente, tá? Então, quer dizer que aqui a gente tem uma proporcionalidade, né? Então, aqui a gente tem uma inversão de proporcionalidade, quando a gente tem uma maior área de capilar, mas a velocidade de fluxo, ela é menor, né? Mas isso também acontece por quê? Por causa da pressão, tá? Então, essa pressão aqui, a gente tem que levar em consideração outros fatores, né? Então, lembrando que a pressão com que o coração ejeta o sangue, ela tem uma pressão X, né? Qual que é a pressão X que a gente estudou na aula passada? É 120 por 80, né? Ou 120 milímetros de mercúrio, que é a sístole ventricular, e a diástole ventricular é 80 milímetros de mercúrio, né? Então, entre aqui, né, ó, que a gente tá vendo aqui, né? Então, essa é a pressão com que o sangue sai do coração, né? Então, essa força, à medida que esse fluxo de sangue vai propagando pelos vasos, eles vão encontrando resistências, bifurcações, o diâmetro do vaso vai diminuindo, então, consequentemente, a velocidade do fluxo também vai diminuindo, chegando aproximadamente ou praticamente a zero, tá? No interior das veias. Mas aqui a gente precisa entender que a velocidade do fluxo sanguíneo, ela é menor nos capilares,
tá? Porque acontece todos esses fatores. A gente imaginando que esse fluxo sanguíneo é como se fosse uma mangueira, né? Então, o interior a parede do vaso, ela é totalmente lisa, existe uma camada lisa de glicocálice das células, né, que vão permitir o fluxo das hemácias e do plasma sanguíneo. Mas a gente entende que nem toda a parede do vaso ela é regular, né? Ela pode apresentar placas de ateroma, pode apresentar deformidades na parede do vaso, né? Bifurcações, né? Então são elementos mecânicos mesmo presentes, estruturais mesmo presentes na parede, na continuação do vaso, que vai promovendo resistência até chegar no nível capilar. Mas a gente entende que a velocidade de fluxo ela é baixa. Aí como acontece realmente as trocas nos capilares? Então existem 3 formas no qual os elementos que estão no interior dos vasos sanguíneos conseguem atravessar a membrana, a camada endotelial, tá? Então a primeira forma é a difusão, né? Então recordando que a gente tem 2 tipos de difusão, né? Um transporte passivo e a difusão facilitada, né? Onde existem as proteínas da membrana plasmática, no qual esses elementos vão atravessar, né? Os íons atravessam porque existe um gradiente de concentração, né? Então, os elementos onde estão numa área mais concentrada, elas seguirão para uma área que está menos concentrada, né? Então, por exemplo, não necessariamente a necessidade de passagem por essas proteínas, mas através da difusão mesmo pelos fosfolipídios ao oxigênio. Onde a gente tem maior concentração de oxigênio? Dentro do capilar sanguíneo ou no espaço intersticial, né? Então, no espaço intersticial, vou ter uma menor concentração de oxigênio, né? Então, aqui, se está mais concentrado, ele vai tender a sair, né, pela parede capilar, fazendo a oxigenação dos tecidos, tá? Então, isso aqui vai depender do gradiente de concentração. Existem 2 movimentos, tá? Então, aqui a gente tem um movimento entre as células endoteliais, ou seja, aqui então o esquema do capilar, a secção transversal deste capilar, né? Mostrando aqui as células endoteliais, existem espaços aqui entre uma célula e outra, tá? Então, o movimento entre as células endoteliais significa que um elemento que está aqui dentro, ele passa por esse espacinho aqui até atravessar para o espaço intersticial. Então, isso é uma via paracelular, né? Está passando por aqui. E pode acontecer um outro mecanismo, que é o movimento através das células, que é a via transendotelial, ou seja, um elemento que está aqui, né? Por exemplo, o íon cálcio está aqui dentro, né? Está fazendo parte do plasma sanguíneo. Ela atravessa a célula, tá? Então, atravessando a célula é transendotelial. De atravessar endotelial das células endoteliais, tá? Então, a via paracelular é paralela à célula, tá? Então, ela não está atravessando a célula endotelial, ela está passando por entre as células endoteliais. E a via transendotelial é a via que está passando através destas células. A segunda forma de troca pelos capilares é a transcitose. O que é o mecanismo de transcitose? Isso aqui vai acontecer para solutos maiores e proteínas, né? Então, ela é representada através desta figura aqui, tá? Então, um elemento X está... uma proteína, né? Uma proteína com cadeia, um peptídeo, né? Uma proteína com cadeia de 5, 6 aminoácidos, né? Então, ela tá aqui percorrendo o capilar, tá fazendo parte do plasma sanguíneo. Ela penetra na célula endotelial através de um mecanismo de endocitose. Então, a partícula aqui
vem, ela é englobada, formou a endocitose, fez a endocitose, formou uma vesícula. Essa vesícula ela é transportada até o outro lado da membrana, né? Então, o outro lado da membrana significa que aqui vai ser o espaço intersticial ou a lâmina basal, né? Vai encontrar o outro lado e ela vai fazer o mecanismo de exocitose. Então, fez endocitose, transportou exocitose, tá? Porque ocorreu a formação de vesículas, ela transportou. Então, isso é a transcitose. Muitas vezes, essas células endoteliais, elas já apresentam na sua conformação da membrana plasmática essas estruturas aqui que são chamadas de cavéolas, né? Então, essas cavéolas são os locais já preparados para fazer a captação desses elementos aqui, ou mesmo fundindo, formando canais temporários, como está descrito aqui, tá? Então, esse é um segundo mecanismo para o transporte pela difusão através de substância através do endotélio. E a terceira forma é a filtração e absorção, que vai acontecer através do fluxo de massa, né? Então, essa terceira forma de troca nos capilares, ela vai acontecer através de dois processos, tá? Então, aqui a artéria, a veia, formou a rede capilar aqui. Nesta rede capilar, quando os elementos saem do interior do capilar, isso é chamado de filtração. Sai para onde? Né? Sai para o espaço intersticial, onde está o fluido intersticial, tá? Então, aqui os elementos que estão nos capilares, eles saem, né? Isso é chamado de filtração. E quando os elementos estão aqui no espaço intersticial e entram no capilar, isso é chamado de absorção. Então, a saída de elementos do capilar é filtração, a entrada de elementos no capilar é absorção, tá? Então, esse é fluxo de massa, tá? Então, esse fluxo de massa, a gente tem que recordar também que vai depender um pouco de gradiente de concentração, também está ligado com um gradiente de concentração. Então, o fluxo de massa refere-se ao movimento de massa do líquido como resultado de gradientes de pressão hidrostática ou osmótica, tá? Então, ele vai depender aqui da pressão do líquido, tá? Ou da pressão de proteínas que estejam nesses ambientes, intracapilar ou extracapilar. Se a direção do fluxo de massa é para dentro dos capilares, esse movimento é chamado de absorção, tá? Então, se a direção do fluxo de massa é para dentro dos capilares, o movimento é chamado de absorção. Se a direção do fluxo é para fora dos capilares, o movimento do líquido é conhecido como filtração, tá? Então, aqui vai acontecer esses dois processos aqui. Por exemplo, o processo de filtração, nós observamos esse tipo de processo de fluxo de massa, principalmente da filtração, a gente observa no sistema renal, nos néfrons, tá? Então, a gente vai estudar com mais detalhes lá quando a gente for estudar os néfrons. E o mecanismo de absorção, que é a entrada de fluxo de massa, de grande quantidade de nutrientes, por exemplo, em direção ao capilar, vai acontecer no sistema digestório, né? Então, aqui a absorção a gente observa principalmente, então, nos capilares do sistema digestório, intestinos, né, delgado e grosso. Aí, a gente tem aqui o esquema de uma parede capilar, né? Então, se a gente fizer um cálculo aqui, cerca de 7,200 litros de sangue passam por dia através pelos capilares, tá? Por um capilar passa 7 litros e 200 por dia. E aí, a gente tem aqui uma pressão, tá? Então, aqui nós temos uma pressão hidrostática e uma pressão osmótica, tá? Então, a pressão hidrostática, o que é a pressão? Aqui está a pressão do capilar,
tá? Então, que é a pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a pressão com que o fluido, com que o sangue está exercendo nessa parede do vaso. Então, essa vai mostrando essa trajetória azul. Conforme ele vai se afastando, essa pressão hidrostática vai seguindo ao longo do capilar sanguíneo. O que vai acontecendo com essa pressão? Ela vai caindo. Por que vai caindo? Porque a pressão hidrostática. Imagina aqui que esse capilar sanguíneo é um capilar fenestrado, né? Então, as células são... Lembrando que as células parecem aquelas peneiras, né? Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma mangueira de jardim, você liga a mangueira, abre a torneira, e essa torneira tá toda, essa mangueira tá toda furada, né? Então, se ela tá toda furada, a água começa a vazar pela parede dessa mangueira. E qual vai ser o fluxo, a velocidade, a pressão com que a água vai tá saindo lá no final da mangueira? É a mesma que tá no início? Não, ela caiu porque ela foi perdendo água ao longo da mangueira, tá? Então, essa mesma ideia que vai acontecer aqui no capilar sanguíneo, tá? Então, a pressão, ela vai caindo, né? Por quê? Porque o fluxo aqui, o fluxo de líquido, esse líquido vai sendo, aliás, os elementos que estão aqui dentro, elas vão passando a massa, né? Ela vai passando, vai saindo do interior dos capilares, tá? Esse segundo valor aqui é a pressão osmótica, né? Então, a pressão osmótica é a pressão promovida pela concentração de proteínas, de elementos que fazem parte do plasma sanguíneo, tá? Então, aqui tá negativo, tá? Por quê? Porque a pressão osmótica, ela é de 25 milímetros de mercúrio dentro do capilar. E aqui fora, essa pressão osmótica não existe, tá? Então, quer dizer que aqui a pressão osmótica ou coloidosmótica, né? Por quê? Porque as proteínas estão aqui dentro do capilar. E aqui fora não tem proteína, né? Porque ela está sendo captada. Mas aqui, se aqui dentro a pressão coloidosmótica é maior, qual que é a tendência? A tendência é de fazer com que os líquidos, como a concentração de líquidos aqui fique maior, tá? Então, conforme ele vai perdendo, conforme vai acontecendo o processo de filtração pelo capilar, né? Porque vai extravasando a parte hidrostática, a parte hídrica do plasma. O que vai acontecendo com a pressão aqui coloidosmótica? Ela se mantém a mesma, porque a quantidade de proteínas são as mesmas, né? E aí vai acontecendo o processo de absorção, tá? Então, aqui os elementos, eles vão entrando no interior do capilar. A pressão coloidosmótica das proteínas dentro do capilar puxa o líquido para dentro do capilar, tá? Então, o líquido tende a entrar, porque a pressão aqui de concentração de proteínas, ela é maior do que aqui fora. E a pressão hidrostática força o líquido para fora do capilar, né? Então, conforme a regulação destas duas pressões, que é a pressão hidrostática e a pressão osmótica, elas vão determinar esses processos de filtração e absorção. Eu sei que de início agora parece um pouco complexo, e é realmente um pouco complexo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que o processo de troca acontece dessas três formas, tá? Então, a primeira forma vai ser a partir da difusão, a segunda através da transcitose e o terceiro através do fluxo de massa, tá? Então, são essas três formas no qual ocorrem as trocas dos capilares para as células. Aqui eu coloquei essa imagem um pouco maior para vocês poderem estudar. Então, ó, o fluxo, então, se a gente tem o fluxo de 7,2 litros de sangue por dia através de um capilar, o fluxo de líquidos que passam de parte do plasma que sai do capilar em direção ao tecido intersticial vai ser de 3 litros por dia. Tá bom? Então, olha aqui a arteríola, aqui a vênula e esse aqui é o capilar. As setas, elas indicam aquele mecanismo de filtração e aqui o processo de absorção,
tá? Então, aqui a mangueira tá furada, né? Lembra vamos pensar lá que a mangueira tá furada. Então, o que acontece com a parte líquida? Ela extravasa, fica muito líquido aqui. Mas para que não haja essa perda de líquido nesse espaço, né? Porque aqui a parte roxa é o espaço intersticial, as células que estão fazendo parte desse tecido. Para que não haja perda deste líquido no espaço intersticial, ele também vai ser reabsorvido, né? Porque tem uma concentração de proteínas X, né? Que vai promover a pressão coloidosmótica. Isso vai atrair as moléculas de água para o interior do capilar, restabelecendo o volume sanguíneo, tá? Então, aqui, ao mesmo tempo que sai, ele vai promover o processo de absorção. E a parte líquida dos elementos que não forem reabsorvidos neste mecanismo, porque vai ficar um processo residual aqui, né, que a gente até observa quando ocorre o edema, a situação de edema, né, que é aquele inchaço, quem vai fazer a captação do excesso da parte líquida existente aqui serão os vasos linfáticos, né? Lembre no início da apresentação que existe um sistema anexo ao sistema circulatório, que é o sistema linfático, né? Então, é um sistema de mão única, tá? Que ela acontece a partir da intimidade dos tecidos e que depois ela cai, esse líquido cai na corrente circulatória, já na bifurcação na união, na verdade, das veias subclávia da veia subclávia e veia braquicefálica, né, próximo ao coração, e aí é lançado no interior do sangue, tá? Então, aqui existe todo esse processo. O que ficou em excedente aqui, o sistema capilar linfático vai fazer essa captação. Bom, em relação, então, à dinâmica dos fluidos pelos capilares, ficamos por aqui. Até a próxima aula.